E se eu te dissesse que enquanto todo mundo briga por uma fatia da Nvidia, existe um grupo de empresas menores que já entregou mais de 600% de retorno nos últimos 12 meses, e que quase ninguém está prestando atenção nelas? Fica comigo porque o que eu vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga o boom da inteligência artificial. Bem-vindo ao Radar dos Mercados. Antes de qualquer coisa, se você quer estar sempre um passo à frente do mercado, inscreva-se agora e ative o sininho. Porque o tipo de análise que fazemos aqui não aparece no noticiário comum. E o que eu vou compartilhar hoje é exatamente o tipo de oportunidade que some antes de chegar ao radar da maioria. Aqui está o que quase ninguém quer admitir sobre a Nvidia. Ela é uma empresa extraordinária. Domina o mercado de chips para a inteligência artificial e vai continuar crescendo, mas com uma capitalização de mercado acima de 4 trilhões de dólares, para que a atração dobre de valor, seria necessário criar outro Apple ou Microsoft do zero. Só que dessa vez, no ar. É pura matemática. Quando uma empresa chega nessa escala, os ganhos explosivos em percentual se tornam cada vez mais raros. O mercado já precificou tanto do crescimento futuro que mesmo anúncios bombásticos mal movem o ponteiro. Mas é aqui que a história fica interessante. Existe uma estratégia que os investidores mais sofisticados usam em silêncio e que eu chamo de estratégia da corrente invisível. A lógica é simples. Quando a Nvidia vende um chip de última geração, esse chip não funciona sozinho. Ele precisa de sistemas de energia especializada, precisa de infraestrutura de rede de altíssima velocidade, precisa de soluções avançadas de resfriamento, precisa de embalagem e integração física de precisão, precisa de software de design sem o qual nem sequer existiria. Cada vez que a Nvidia fecha um contrato, todas essas tecnologias de suporte precisam ser vendidas junto. E as empresas que fazem esses componentes são muito menores, têm muito mais espaço para crescer e estão prestes a surfar exatamente a mesma onda. Hoje, vamos analisar 4 dessas empresas. 2 delas formam algo que praticamente nenhum investidor de varejo discute. Um duopólio tão poderoso que a própria Nvidia fez um aporte de 2 bilhões de dólares em uma delas. Mas antes de chegar lá, você precisa entender por que cada peça desse ecossistema importa. Porque tudo está conectado. E pular para o final sem o contexto seria perder a parte mais valiosa da análise. Vamos começar com uma empresa chamada Coherent, cujo código de negociação é o identificador de 3 letras que representa a companhia nas bolsas americanas. O Coherent opera no espaço da fotônica. E se esse termo parece distante da sua realidade, deixa eu te explicar por que ele está no centro de tudo o que acontece em um data center moderno. Antigamente, computadores eram conectados por cabos de cobre, aqueles fios de rede que provavelmente ainda existem em algum canto da sua casa. Mas data centers modernos, especialmente os que rodam cargas de trabalho de inteligência artificial, não funcionam mais assim. Tudo é fibra óptica agora. Tudo é fotônica. Estamos falando de transmissão de dados por pulsos de luz, conectando servidores entre si, conectando processadores dentro do mesmo sistema, movendo volumes absurdos de informação em frações de segundo. Por que isso importa tanto? Porque a velocidade é dinheiro no mundo da inteligência artificial. Se você investiu milhões em um chip de última geração capaz de processar informações em velocidades inimagináveis, não faz o menor sentido criar um gargalo na rede que conecta esse chip ao restante do sistema. Seria como comprar um carro esportivo e só dirigir no estacionamento. O potencial fica completamente desperdiçado. Então, toda empresa que faz upgrade para os chips mais recentes da Nvidia é obrigada, ao mesmo tempo, a modernizar sua infraestrutura de rede. Não é opcional. É parte do pacote. E é aqui que o Coherent entra com uma vantagem que a maioria das pessoas simplesmente não conhece. A tecnologia mais rápida de transmissão por fotônica depende de um material chamado fosfeto de índio. E o Coherent controla praticamente toda a cadeia de fornecimento desse material. É um quase monopólio em um insumo crítico. Não importa se você está construindo seus próprios sistemas fotônicos ou comprando soluções prontas, você vai passar pelo Coherent. Não existe outro caminho. Isso cria um poder de precificação enorme e garante que a empresa capture valor de todo o processo de expansão da infraestrutura de inteligência artificial. A ação do Coherent acumulou uma valorização expressiva nos últimos meses e negocia perto de máximas históricas. Alguns investidores olham para isso e pensam que já perderam a oportunidade, mas a empresa projeta crescimento sequencial de receita na casa de 17%. E atenção, não estamos falando de crescimento anual, estamos falando a cada trimestre. Se esse ritmo se mantiver e os chips de nova geração da Nvidia venderem como esperado, a receita do Coherent vai explodir. Claro, estamos falando de uma empresa já avaliada em dezenas de bilhões, então dobrar pode levar 2 anos em vez de 2 meses. Mas compare esse horizonte com a Nvidia. Qual delas você acha que dobra mais rápido?
E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes, porque quando um chip sai da fábrica, alguém ainda precisa pegar esse chip e montá-lo em uma placa de circuito. Alguém precisa empilhar os módulos de memória. Alguém precisa fazer o que se chama de embalagem avançada. Um processo altamente especializado, que exige precisão cirúrgica e que apenas um punhado de empresas no mundo inteiro consegue executar na escala exigida pela inteligência artificial de ponta. Os principais nomes nesse espaço são a empresa taiwanesa líder de fabricação, a Intel, e a Amkor Technology. A empresa taiwanesa opera no limite máximo de sua capacidade. A Intel ainda está desenvolvendo suas instalações de embalagem avançada, e ainda não chegou lá. Isso transforma a Amkor na válvula de escape de toda a indústria neste momento. E tem mais um detalhe que eleva a relevância da empresa a outro nível. A Amkor é a única grande companhia de embalagem avançada com sede nos Estados Unidos, operando no Arizona, exatamente onde o país inteiro está construindo novas fábricas de semicondutores para trazer a produção de chips de volta ao solo americano por razões de segurança nacional. A corrida para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros está criando ventos favoráveis diretamente para a Amkor. Se você olhar o gráfico de ações da empresa, vai notar que ela está perto de suas máximas anuais, mas passou por volatilidade recente por conta de uma rotação de capital institucional para fora do setor de semicondutores. O que chama a atenção, porém, é que investidores individuais têm absorvido cada ação que as grandes mãos estão vendendo. E isso sugere que os compradores de varejo mais atentos enxergam o que o capital institucional está temporariamente ignorando. O ciclo de desaceleração nos semicondutores está chegando ao fim, e a Amkor está posicionada para ser uma das grandes beneficiárias da próxima expansão. Mas o ecossistema não é só hardware físico. Tem uma camada ainda mais fundamental que quase ninguém discute: o software de design de chips. Antes de qualquer chip chegar a uma fábrica para ser gravado no silício ou no arsenieto de galho, ele precisa ser desenhado em software. E aqui chegamos ao coração do que eu mencionei no começo, o duopólio mais poderoso de toda a cadeia de inteligência artificial. Existem apenas 2 empresas no mundo que produzem o software de design no nível de sofisticação exigido pelos chips de inteligência artificial de última geração. Apenas 2. E ambas trabalham diretamente com a NVIDIA hoje. Uma delas recebeu um aporte de $2 bilhões da própria NVIDIA, uma empresa avaliada em mais de 4 trilhões que considerou estratégico investir nessa companhia. Deixa isso absorver por um segundo. A outra tem um potencial de valorização na casa de 20% segundo o consenso dos analistas. Mas o que é mais revelador é que os analistas continuam revisando suas projeções para cima porque as ações consistentemente superam as estimativas. É um ciclo de retroalimentação positiva. O mercado valida a execução e a execução continua surpreendendo. Essas 2 empresas são a Synopsys e a Cadence Design Systems. Se você está projetando semicondutores avançados, você usa uma ou outra. Não existe alternativa. Isso lhes garante um poder de precificação extraordinário e assegura que capturem valor de cada nova geração de chips. Quanto mais complexos os chips ficam, mais valioso fica o software necessário para criá-los. E à medida que os chips de inteligência artificial empurram os limites do possível, a Synopsys e a Cadence se tornam ainda mais indispensáveis. A NVIDIA precisa delas. A concorrência da NVIDIA precisa delas. Qualquer empresa que queira entrar no mercado de chips vai precisar delas. São as pás e picaretas da corrida do ouro dos semicondutores. Só que em vez de commodities, são ferramentas altamente especializadas, que apenas 2 fornecedores no planeta conseguem entregar nesse nível. E é exatamente esse o poder da estratégia que apresentei hoje. Você não está apostando em uma única empresa de chips. Você não está torcendo para que a NVIDIA mantenha sua dominância ou rezando para que nenhum concorrente apareça para disruptar o mercado. Você está investindo na infraestrutura que sustenta o ecossistema inteiro. Não importa quem vença a guerra dos chips de inteligência artificial. O Coherent ainda vai fornecer a fotônica. A Amkor ainda vai fazer a embalagem avançada. A Synopsys e a Cadence ainda vão fornecer o software de design. Essas empresas vencem independentemente de qual fabricante de chips chega primeiro ao topo. Antes de encerrar, preciso ser honesto com você sobre algo. Parte do que circula nas redes sociais sobre essas empresas mistura fatos reais com exagero narrativo. Algumas análises inflam as perspectivas, subestimam os riscos e criam uma sensação de urgência artificial para que você tome decisões precipitadas. Os fatos sobre as empresas que discutimos aqui são verificáveis. A posição da Amkor no mercado americano, o controle do Coherent sobre o fosfeto de índio, o investimento da NVIDIA na Synopsys. Mas nenhuma dessas informações é uma garantia de retorno. Ações de empresas ligadas a semicondutores passam por ciclos de alta volatilidade,
O setor pode sofrer correções severas, mesmo quando os fundamentos estão sólidos. Tamanho de posição, horizonte de tempo e tolerância a risco são decisões que só você pode tomar. O que posso oferecer é análise. O resto é responsabilidade sua. Então, para resumir, o boom da inteligência artificial criou 4 oportunidades que a maioria dos investidores está ignorando porque estão todos olhando para a mesma vitrine. A fotônica do Coherent, a embalagem avançada da Amcor e o duopólio de software de design da Synopsys e da Cadence formam a espinha dorsal invisível de tudo que a Nvidia vende. São empresas menores, com mais espaço para crescer e diretamente atreladas ao sucesso da líder do setor, sem carregar o mesmo peso de uma valorização já nas alturas. Deixe um comentário aqui. Qual dessas 4 empresas você acha mais interessante como oportunidade? E por quê? Quero ler a sua análise. No próximo vídeo do Radar dos Mercados, vamos mergulhar em outra camada desse ecossistema que ninguém ainda está discutindo. E adianta que envolve um material que a China está tentando controlar com a mesma ferocidade que controlou as terras raras. Não perde.